Olá, tudo bom? Bom, hoje eu vou ensinar como eu faço sushi em casa, certo? Não sou profissional, não sou nada, mas dá certo aqui em casa, quem sabe não dá na sua casa também, né? Vamos pro ingrediente que primeiro de tudo a gente precisa fazer o arroz e colocar ele para esfriar, certo? Bom, então primeiro de tudo a gente precisa do quê? Do arroz. Tem que ser arroz japonês. Eu acredito que no Brasil seja fácil de encontrar. Então, tem que ser ele. Para nós aqui em casa, que somos duas pessoas, eu utilizo esse copo de medida. Eu coloco 1,5. Esse copo tem mais ou menos 300 ml, certo? Você precisa lavar bem o arroz até a água sair branquinha, certo? Então, vamos lá. A panela que eu tô utilizando é uma panela de pressão elétrica, mas você pode fazer com a sua panela normal. Você vai colocar o arroz, que você já lavou bem, ele saiu com a água transparente. Vai colocar a mesma medida de água, e sem tempero, sem nada, só o arroz e água. E você vai deixar por 10 minutos. Na panela de pressão normal, quando pegar pressão, você conta 10 minutos. E na panela normal, você deixa em fogo baixo por 10 minutos depois que o arroz, que a água ferveu, certo? Bom, depois eu transfiro para uma travessa, coloco o arroz e eu vou deixar esfriar. Eu coloco na geladeira, mas aí vai do gosto de vocês. E após isso que a gente vai temperar o arroz, certo? Bom, o arroz já tá em temperatura ambiente, não tá gelado, tá em temperatura ambiente. E agora a gente vai temperar ele. Para temperar a gente vai usar o vinagre de arroz, açúcar e um pouquinho só de sal, tá? E é bem simples. Na verdade, não existe uma medida certa, é olho. Então, eu vou colocar aqui um pouco de... eu acho aqui para esse tanto de... um pouquinho mais. Para esse tanto de arroz, tá bom. Para açúcar... é bastante açúcar, tá? Então, são pelo menos 2 colheres de açúcar. Sim, bastante. E uma pitada de sal. Bem pouquinho. Você vai misturar. Misturar bem. E vai experimentar. Tá bem forte ainda. Então, eu vou colocar um pouco mais de açúcar. E vou colocar um pouquinho só de água. Mexe. Pra mim tá ótimo. O que vocês têm que levar em consideração? Que se tá só o gosto do vinagre. O vinagre tem um gosto bem forte. E aí você vai adaptando o seu paladar. Mais forte, menos forte, aí vai de cada um. Pra mim, esse é suficiente. Bom, eu fiz um copo e meio de arroz, como vocês podem ver, deu bastante para 3 pessoas. Se você for só fazer para 2 pessoas, faz um pouquinho menos, faz um copo de 300 ml, já vai ser perfeito. E aí, é só você ir jogando no seu arroz e temperando ele. Depois do arroz temperado, a gente vai pro recheio do nosso sushi. Aí vai dar escolha de vocês. Cani, o que vocês quiserem colocar. Nós vamos utilizar salmão. Para 2 pessoas, a gente está utilizando 400 gramas de salmão, cream cheese, pepino e cebolinha. Sempre a parte mais crespa para dentro, tá? Aí vamos colocar o arroz. Sempre tenha um potinho de água perto para você ir molhando sua mão. Caso você encoste no arroz e tudo mais, é mais fácil, certo? O grande erro que muita gente comete é colocar muito arroz. Então, não precisamos ser tão exagerados no arroz, certo?
found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Uma faca bem afiada, você molha um pouco ela para ficar mais fácil de cortar. E, primeiro, tenta não serrar por muitas vezes, tenta pelo menos em 2 vezes cortar o sushi.